aqui é a Lightle e hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer uma assinatura normal, que é aquela assinatura em imagem, só que com fundo transparente. Então vamos lá. O primeiro passo, depois do Photoshop aberto, é você vir aqui em Arquivo, Novo. Para as assinaturas normais, não tem uma dimensão fixa. Então, eu gosto de trabalhar com 500 por 500, porque é uma dimensão quadrada e é o que eu me sinto confortável em trabalhar. Vocês podem estar trabalhando com uma dimensão maior ou menor, fica a critério de vocês. Então, aqui é o nosso canvas já criado, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai precisar pegar essas imagens e colocar elas aqui no Photoshop. Então, eu deixei aqui separado algumas imagens que eu vou estar fazendo, então a gente só copia, cola com Ctrl V, e daí a gente vai selecionando todas as imagens. Vou fazer isso aqui para todas. Sempre que você coloca qualquer camada aqui, seja uma imagem, seja uma textura, enfim, você vai clicar com o botão direito em cima da camada e você vai clicar em converter para objeto inteligente. Por quê? Convertendo em objeto inteligente, você vai preservar a resolução original da imagem. Então, quando você for redimensionar ela, se você diminuir e aumentar, não vai ter uma diferença e perda de qualidade. Por exemplo, essa imagem aqui é uma imagem de objeto inteligente. Então, se eu diminuir ela e aumentar ela de novo, ela continua com uma resolução boa. Porém, se eu rasterizar a imagem, deixar ela que nem ela fica quando a gente só cola a imagem. Se eu diminuir ela e for aumentar de novo, você tá vendo que perde a qualidade? Olha a diferença de uma para outra. Então, fica aí já essa dica para vocês. Sempre, sempre, sempre trabalhem com objetos inteligentes. Ok, depois disso, eu vou transformar todas as minhas imagens em PNGs, já que eu quero justamente trabalhar com um fundo transparente. Então, para isso, como é um objeto inteligente, eu vou clicar 2 vezes em cima aqui dessa miniatura com o botão esquerdo do mouse e ele vai abrir essa janela, que é a janela original do objeto inteligente. Eu vou vir aqui com a ferramenta de Quick Selection Tool, vou clicar em selecionar objeto, e daí ele deu aqui uma selecionada básica na imagem. Porém, vocês conseguem visualizar que tem várias coisas que não estão selecionadas ou já foram selecionadas, que a gente não quer. No caso, vou vir aqui com o objeto de retirar seleção e vou retirar aqui essa seleção dessas partes em branco e com a seleção em mais, né, para eu adicionar a seleção, eu vou corrigindo aqui o que ele não pegou pra gente fazer o nosso PNG. Prontinho. Depois que a gente selecionou o nosso objeto, a gente vai em selecionar e mascarar. Quando você entra na parte de selecionar e mascarar, você tem algumas opções para otimizar a parte de PNG. Então, aqui do lado a gente tem as nossas ferramentas para fazer uns ajustes. Então, se eu quiser selecionar mais alguma coisa e tudo mais, ou retirar a seleção de alguma coisa, eu posso vir aqui e tá fazendo essa seleção com essa ferramenta aqui de baixo, que é o Brush Tool. Mas não é isso que eu quero. Então, eu vou vir só aqui. Essas aqui são as configurações que eu deixo. Eu deixo mais ou menos uma transparência aqui, porque eu gosto de ver o fundo. Quando a gente está trabalhando com imagens que tem um fundo mais complicado e não cor sólida, é bom a gente ver mais ou menos o fundo da imagem original. Aí aqui você lembra de dar um check aqui nesse Remember Settings, para você não ter que ficar toda hora reconfigurando isso daqui. Então, o Radius é mais ou menos o espaço que ele dá, né, para tá selecionando aqui dentro do que a gente tinha selecionado originalmente, para tá recortando. E aqui embaixo a gente tem algumas opções de refinamento, então eu posso deixar as bordas mais suaves, posso deixar as bordas mais transparentes, posso aumentar o contraste, posso aumentar ou diminuir ali o limite da minha seleção. Então, no caso, eu vou deixar assim a minha configuração. E no final aqui no Output, a gente vai colocar em Layer Mask, que vai criar uma máscara de camada. E dá um OK, e esse daqui é o nosso PNG. Então, você só dá um Ctrl S para salvar o objeto inteligente. E aqui, ele já virou um PNG.
como vocês podem estar vendo. A gente vai repetir isso agora para todas as nossas imagens. Então, eu já criei aqui os PNGs de todas as imagens que a gente vai estar utilizando. E agora é realmente criar a assinatura. Para isso, a gente normalmente utiliza bastante os shapes. No caso, eu vou utilizar um shape em círculo. Vou vir aqui, vou colocar uma cor qualquer e retirar a borda, só para eu ter mais ou menos a imagem principal que eu vou estar utilizando. Então, aqui deixa eu só ir ajustando para deixar realmente fazer a montagem da assinatura. Eu vou utilizar essa foto aqui como a foto principal. E o que eu fiz foi colocar ela em uma máscara de corte. Então, eu cliquei com o botão direito e coloquei aqui em máscara de corte para justamente ela ficar dentro desse círculo, que é o que eu quero, né? Então, sempre que eu quiser que uma imagem fique dentro da outra, eu crio uma máscara de corte e ela vai dar aqui essa flechinha indicando qual camada está dentro de qual camada. Aqui eu vou estar trocando a cor, então eu clico 2 vezes em cima do shape e com o conta-gotas, no caso, eu vou estar selecionando aqui uma cor diferente. E aqui é a outra imagem que a gente vai estar usando na assinatura. Então, essa imagem aqui de baixo eu não vou usar, e essa imagem aqui eu vou utilizar, só que eu vou virar ela do inverso. Então, eu gosto de vir aqui, eu clico aqui na imagem para controlar ela, e aqui em cima, no W, eu só coloco um menos, e daí ela vira pro outro lado. Esta imagem aqui, então eu coloquei ela aqui pro final, porque eu quero que ela fique atrás da minha imagem principal. Como ela ainda tá tem muita informação, eu vou criar uma nova camada aqui nessa miniatura e eu vou diminuir aqui o pincel com um tamanho grande, mais ou menos 300 e pouquinho, e eu vou pegar e vou só dar uns cliques para eu fazer uma cor. Como essa não é a cor que eu desejo, eu vou vir aqui, vou em Solid Color, dou um OK e vou criar uma máscara de camada para ela preencher essa cor. E daí, com o pincel, eu vou vir aqui e eu vou dar uma mexida nessa cor. Então, deixa eu só dar uma diminuída aqui. Ok, então, o que mais eu vou fazer? Eu vou criar uma borda agora. Então, eu vou vir aqui no Shape, vou colocar uma borda branca mesmo, e vou colocar mais ou menos uns 15 pixels de tamanho aqui para essa borda. Então, ela ficou assim. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma incrementada nessa assinatura, porque, obviamente, ela tá bem crua. Então, eu vou abrir alguns PNGs de enfeite, e daí a gente vai criando realmente a assinatura. Ok, eu abri aqui alguns enfeites, e daí a gente só realmente abre, puxa aqui arrasta, né, essa janela pra cá, e você pode vir aqui e só arrastar pro seu canvas. Depois disso é só fechar a janela, que vai estar tudo certo. Então, você só vai arrastando. E daí eu tenho aqui todos os enfeites. Novamente, a gente vai colocando todos eles como objetos inteligentes.
E o que eu gosto de fazer é realmente, tipo, retirar a visualização de tudo. E daí a gente vai montando conforme a necessidade aqui, a nossa assinatura, né? Aqui para esse enfeite, eu quero somente essas 3 estrelas. Então, eu vou vir aqui, com essa opção, eu vou criar uma máscara de camada. E com o pincel na cor preta absoluta, ou seja, 00000, eu vou só pintar aqui para ele retirar da minha camada. A lógica aqui das camadas é tudo que tá em branco aparece, tudo que tá em preto não aparece. Agora, a gente vai para a parte de adicionar, né, o user da nossa assinatura. Então, eu vou colocar aqui o meu user com a ferramenta de texto. E daí, eu vou vir aqui modificar. Eu não quero nada de espaçamento entre as letras e eu não quero que elas estejam modificadas. Então, vou pegar aqui e trocar a cor, colocar uma cor laranja. E daí agora a gente vai para escolher a fonte. Escolhi a fonte da minha assinatura e daí agora, como vocês podem ver, tá bem difícil de ler. Então a gente vai criar um style aqui para esse texto. Então eu vou clicar com o botão direito e eu vou vir aqui em Blending Options. Aí aqui é a nossa janela de criar styles. Então a gente tem diversas opções aqui e eu vou utilizar essa opção aqui de traçado. Então, no traçado, eu quero que o traçado esteja posicionado para fora, quero que a cor dele seja branca e eu quero aumentar aqui o tamanho dele. Eu não vou deixar muito largo, porque depois a gente vai preencher isso daqui. Então, fiz isso. Agora, eu vou vir para baixo, vou criar uma camada abaixo dele e com o pincel na cor branca, eu vou só preencher aqui esses espaços que tinha entre uma letra e outra. Então, preenchi. Agora, para eu não perder o que, eu vou selecionar essas duas camadas. Então, com o botão direito e o Shift, eu seleciono essas duas e vou criar um grupo aqui chamado título, que é realmente o título do meu user. Eu coloquei aqui para baixo para ele dar esse efeito dessa estrelinha. E aqui eu tava querendo colocar, mas eu acho que não vai dar certo não. Então a gente diminui e exclui essa opção. E agora eu vou adicionar algumas texturas e alguns colorings aqui nesse texto. Então, eu abri aqui todos os colorings que eu tinha selecionado e vai ser o mesmo esquema aqui de qualquer imagem. Então, eu arrasto aqui e eu seleciono esse grupo e arrasto pro meu canvas. Como vocês podem ver, ele fica muito esquisito quando a gente seleciona tudo. Então, você vai retirar aqui a visualização das camadas de cada style. E daí a gente vai um por um e ver qual que faz alguma coisa que a gente quer. Então, por exemplo, eu gostei desse coloring, porém ele tá muito forte. Então, a gente vem aqui em opacidade e dá uma diminuída nele pra só ficar na intensidade que a gente deseja. Depois disso, eu vou colocar algumas texturas. E as texturas também. Todas as texturas você tem que converter em objeto inteligente. Então,
Pra gente utilizar texturas, você vai mexer aqui na opção de mesclagem das camadas. Realmente, tipo, você vai vendo qual que fica boa e qual que interessa você a tá utilizando. Normalmente, as camadas e texturas que são escuras ficam melhor nessa visualização de clarear. Ok, depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que se certificar que a nossa imagem tá como PNG. Como que eu vou fazer isso? Venho aqui e retiro o background. Vocês estão vendo que não tá como PNG, porque a gente tem várias texturas aqui que foram colocadas, foram adicionadas, e não é isso que a gente quer. A gente precisa selecionar somente as imagens que estão sem fundo. E daí a gente vai criar uma máscara de camada para certificar que essas imagens e essas texturas e esses colorings vão estar confinados nessas imagens sem fundo. Então, aqui eu tenho essa parte aqui de baixo. Então, eu selecionei, criei, dupliquei as camadas com o Ctrl J e vou criar um grupo com o Ctrl G. Eu vou mesclar esse grupo, ao clicar aqui com o botão direito, e daí eu consegui aqui e criei meu grupo, né, de camada. Então, o que eu vou fazer? Com o Ctrl selecionado, eu vou clicar aqui em cima dessa miniatura, e daí ele selecionou aqui as imagens que estão aqui para baixo, e é onde essa textura aqui está sendo aplicada. Então, eu vou vir aqui e vou criar uma máscara de camada para essa textura, e então ela está sendo aplicada somente aqui nessas imagens. Vou deletar aqui essa de baixo, que é a imagem que eu tinha duplicado. Agora, a gente vai fazer isso para todas essas texturas e color. A gente vai selecionar todas essas texturas e colorings, vai criar um grupo só, e você pode renomear para colorings e texturas. Depois disso, a gente vai selecionar todo o nosso trabalho aqui para baixo, vai novamente duplicar clicando no Ctrl J, e com o Ctrl G eu vou criar um grupo e vou mesclar este grupo. Novamente, clico com o botão Ctrl, clico em cima dessa miniatura, e daí a gente vai criar aqui, então, a nossa máscara de camada, e aqui eu vou deletar. Então, no final das contas, é assim que ficou a nossa assinatura. E para salvar, você vai vir aqui em File, Export, Save for Web Legacy, e você precisa se certificar de estar salvando ela como PNG e não PNG 8 nem nada. Então, só salva como PNG, e daí, salvando, prontinho. E no fundo branco ela vai ficar assim. No fundo escuro, a nossa assinatura vai ficar assim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma assinatura bem simplesinha, mas a ideia é você mexer ali com shapes, com enfeites, e você tá criando, então, o PNG, que é muito importante para essa assinatura normal, e também para vocês terem absorvido e concretizado, né, esse conhecimento de sempre trabalhar com objeto inteligente. É isso, espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê na próxima aula. Tchau!